Fala galera, beleza? Negócio seguinte, não esquece de digitar no link aqui, se cadastrar pro lançamento do curso do Brasil Paralelo, beleza? Então vamos lá. Negócio seguinte, cara, em 1997, eu lembro, eu era uma criança ainda, não entendia nada de política, de economia, de coisa nenhuma. E eu lembro que surgiu um boato aí de privatizações, acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar nesse nome, privatização. O que que será privatização? Que coisa que é isso? E o negócio é o seguinte, estava ocorrendo na época a privatização da Vale, e eu lembro que tinha muita gente falando bem da privatização da Vale, né? Não, pô, tem que privatizar essa empresa, Vale do Rio Doce, etc, não sei o que lá. E tinha muita gente falando mal, e eu lembro que o principal argumento das pessoas que falavam mal é de que o governo tinha investido muito dinheiro na empresa e agora estava vendendo a preço de banana para empresários ricões. E eu lembro que na época eu era criança, eu não entendia nada, eu meio que fiquei com uma birra desse nome privatização. Para mim, a privatização era uma coisa ruim. E aí, anos mais tarde, eu descobri que o principal argumento desse pessoal contra as privatizações era uma mentira, né? Hoje, até analisando os dados, o negócio é o seguinte: a Vale foi vendida por 3 bilhões de reais na época, e eu não lembro agora o valor, né? Nem achei, procurei aqui, mas tinha sido investido muito mais nela até então. Só que olha só que coisa, na época não tinha sido vendida a Vale inteira, tinha sido vendida apenas um quarto da empresa. Então, olha que mentira barata, velho. Você vende um quarto da empresa e a galera tava mentindo, né? Falando que a empresa inteira estava sendo vendida por aquele valor de apenas um quarto. E olha só que interessante, agora em 2017, a mesma mentira. Pois é, cara, olha só que coisa. Eu vejo amigos no Face aqui compartilhando essas coisas, pessoas que falam contra a privatização com esse argumento rápido de que, o negócio é o seguinte, olha só, tem até números, né, exatos. O governo investiu 400 bilhões, né, aqui na Eletrobras, que eles estão querendo privatizar, e agora vocês vão entregar essas empresas aí para os empresários por apenas 20 bilhões, né? Acontece que é o seguinte, velho, tem só um pequeno detalhe. Você não está vendendo a empresa inteira, infelizmente, você está vendendo apenas 4% das suas ações. Para quem não sabe, isso aí todo mundo tem que saber, né? O acionista majoritário, se você tem 50% mais um, então 51% das ações da empresa, é você que manda na parada. E o negócio é o seguinte, cara, o governo ele detinha até então os 51%, então o maior acionista era o governo, quem tomava as decisões, quem mandava no negócio, quem batia na mesa lá e falava grosso, era o governo, e é por isso, inclusive, que nós tivemos um prejuízo aí em 4 anos de 30 bilhões de reais na Eletrobras, né? E aí o negócio é o seguinte, cara, o governo está vendendo apenas 4% dessas ações, ficando aí com 47%, ou seja, a maior parte agora da empresa vai ser controlada pelos acionistas privados, pelo setor privado, que é uma coisa muito positiva. Então assim, vamos falar sério aqui. Qual que é a grande vantagem de você ter uma empresa privatizada? Porque você tira poder do governo, do governante que quer usar aquilo não de maneira técnica, mas sim de maneira como troca de favores ou cabide de empregos, etc. Então, olha só que coisa, vou comparar isso com um gabinete. Imagina só que alguém ganhou a eleição para um cargo público, seja um vereador, seja um deputado, seja um prefeito, que seja. E aí o cara lá tem suas secretarias, no caso dos deputados tem os funcionários do seu gabinete e tal. Com essa quantidade de pessoas, que são em torno de 30 por ali, já tem uma puta troca de favores, velho. O cara já, eu emprego o teu irmão, eu emprego não sei quem, pô, emprega um amigo meu aqui. Se você é prefeito, então mais ainda. Pô, você tem uma secretaria, indica aqui pra um chegado nosso aqui, não sei o que lá, que ele vai te fazer favor político, etc. Se isso ocorre a esse nível, você imagina um governo que é gigante, detendo uma empresa inteira, gigante, velho. Você imagina quantos cargos o cara não tem para negociar. E ainda por cima, quando essa empresa ainda está dentro de um setor que também é controlado pelo governo. Você pega, por exemplo, a Petrobras, né? Tudo que é exploração de petróleo aqui tem que passar pela ANP. Então você imagina o tamanho do poder de troca que tem o governo para fazer esse tipo de coisa. Então eu acho que além de você ter mais eficiência na empresa, etc., pensando em termos empresariais, em termos de população, em termos de país, a enorme vantagem do país privatizar uma empresa, é lógico que se ela tiver prejuízo, se ela tiver corrupção, o problema não é seu, esse é imediato, mas a maior vantagem é que você tira o poder do governo de usar isso
como o cabide de emprego ou como moeda de troca para fazer alguma coisa. Inclusive, não sei se vocês lembram, a própria Eletrobras aqui foi alvo de um populismo ridículo da Dilma Rousseff, que antes da eleição baixou na canetada lá o preço da energia elétrica, e hoje quem pagou a conta? Todos nós brasileiros. Então você tirando a empresa da mão dessa galera, você tira o poder deles fazerem isso. Inclusive, cara, olha só, isso é uma coisa tão boa pro governo, sabe? Você ter esse poder de troca, que aqui no Brasil a gente tem uma série de estatais. Se não me engano, são mais de 100, mais de 100 eu tenho certeza que são. Mas se não me engano, acho que passa das 130. Pra vocês terem uma ideia, tem até uma estatal de camisinha no Acre. Acredite, o governo tem até estatal de camisinha e ela fica lá no Acre. Sabe aquelas camisinhas de posto de saúde? Pois é, cara, é uma estatal que faz e essa estatal fica lá no Acre. E olha só um sintoma disso, eu vou ler um diálogo aqui para vocês, uma coisa rápida. Entre o presidente da Eletrobras e um grupo de sindicalistas. Inclusive, é engraçado porque esse diálogo é bem honesto, na verdade. Olha, isso o cara falando, o presidente. São 40% da Eletrobras, quer dizer, 40% de cara que é inútil, não serve para nada. Tá aqui ganhando uma gratificação, um telefone, uma vaga de garagem, uma secretária. Vocês me perdoem. Isso o presidente da Petrobras falando para os sindicalistas. A sociedade não pode pagar por vagabundo, em particular no serviço público. Ou seja, o próprio presidente da estatal, conversando com um sindicalista, no momento de honestidade, acaba falando esse tipo de coisa. Tem aqui outras coisas que ele falou, né? Nós temos muito mais gente do que devia, e nós temos um monte de safado, lamentavelmente, que ganha lá 30, 40 pau, 40 mil reais, né? Tá lá em cima, sentadinho, não tá nem aí com a situação da empresa e tá querendo que você venha aqui e arrume mais um jeito dele ficar, de se manter lá, etc. Então, assim, são trechos do diálogo, de um desabafo lá do presidente com os sindicalistas. E olha só que bacana, você também tá falando hoje, né, em privatizar a Casa da Moeda. E olha só que bacana, cara, o argumento mais forte da esquerda é justamente se confundindo, né, o controle de emissão de moeda com a fabricação de moeda. Eu nem vou me estender aqui, mas, cara, desculpa, sempre separe. Fazer a moeda é uma coisa, você controlar a emissão da moeda é outra coisa. A fabricação da moeda é uma coisa, a emissão de moeda é outra. A emissão da moeda hoje no nosso país é controlada pelo governo, tá, cara? Não tem nada a ver com a fabricação. E olha só que engraçado. Nossa grande estatal aqui, eu até esqueci o nome dela, que é a Casa da Moeda, acho que o pessoal chama de CMB. CBM é a Comissão Brasileira Memes, CMB. Ela foi criada lá em 1700 para cunhar a moeda de ouro, etc. E em 1973 teve uma lei, cara, que falou o seguinte: não, agora a Casa da Moeda vai ser responsável, lógico, por fazer o dinheiro, etc. E olha só, cara, para fazer também selos de controle fiscal de cigarros, né? Papel moeda para, enfim, selos postais, moedas comemorativas, cadernetas de passaporte e selos de bebidas, cara, que até em 2016 caiu. Então é o seguinte, sabe aquele selinho do cigarro? Sabe aquele selinho do cigarro que você tem do lado ali? Aquilo lá é emitido pela Casa da Moeda, acredite se quiser, por causa de uma lei, né, velho? Olha o tamanho da regulação na economia no nosso país. E olha só que interessante, cara, a Casa da Moeda tem como seu maior faturamento a fabricação daqueles selinhos, cara. Aqueles selinhos dão mais faturamento para a Casa da Moeda do que o próprio dinheiro, do que o próprio grana real que a gente faz aqui. E olha só outra coisa interessante também, cara. Em 2017, né, o nosso país fez uma coisa que os esquerdistas odeiam, né? Eles compraram papel moeda do exterior, lógico, né? Compraram da Suécia, lógico que de uma empresa privada, e olha só o resultado. Foram pagos 20,2 milhões de reais por 100 milhões de cédulas de R$2. Ou seja, a cada 1.000 células de R$2, você gastou R$202,05, certo? Eu comprei lá 1.000 cédulas de R$2, paguei 200 conto pros caras, certo? Como que era antes? Ou seja, antes de você comprar do pessoal privado lá da Suécia, você pagava R$242 a cada milheiro, a cada 1.000 notas de R$2. Quer dizer, você gastando, você pagando, você fabricando a moeda aqui, que era feito lá em Santa Cruz, lá no Rio de Janeiro, você gastava 17% a mais do que você fazendo lá na Casa do Chapéu, lá na Suécia,
com uma empresa privada. Meu, que coisa, será que esse negócio de privatização é boa mesmo? Inclusive, uma curiosidade aqui, toda nota de R$ 2 que você pegar e ver lá no número de série lá as letras D de dado e Z de zebra, DZ, essa nota não foi fabricada no Brasil, ela foi fabricada na Suécia. Inclusive, pode ser até que o papel moeda deles seja o melhor, sei lá. E aí é o seguinte, cara, só para finalizar aqui, quero deixar o exemplo de uma outra grande empresa que é, entre aspas, uma casa da moeda lá na Inglaterra, chama eu não vou saber falar isso aqui, é De La Rue, sei lá como é que se fala isso aqui, que essa empresa existe há mais de 200 anos, é privada, fabrica, olha aqui, papel moeda para mais de 150 países diferentes, inclusive para o Brasil, cara. Na época lá do Cruzado, Cruzeiro Novo, etc., o Brasil comprou papel moeda da privada da Inglaterra lá. E é o seguinte, deu muito certo. Então é o seguinte, ó. Privatização, não preciso ficar pregando para convertido aqui, todo mundo sabe. Esses são alguns dos argumentos aqui contra esse pessoal de esquerda que fala mal de privatização. E a parada é o seguinte, cara, privatiza tudo. Eu espero que isso sirva de termômetro para que a gente privatize todas as outras 100 estatais, inclusive os Correios e a Petrobras. Beleza, gente? Um abraço e vamos questionar tudo.